Olá, eu sou o professor Fabiano Cachito. Você está na nossa série de vídeos 50 dicas para acelerar sua carreira, em que a gente discute as dicas que estão presentes lá no meu livro, 50 dicas para acelerar sua carreira, que você pode comprar clicando aqui. E nós estamos aqui nessa série de vídeos discutindo essas dicas, não como elas estão lá no livro, estruturadas, né, com um passo a passo, mas um bate-papo em que você possa ver a importância disso para a sua carreira e que você possa, né, pensar a sua carreira. Então, eu te convido a comprar o livro, caso você se interesse, mas se você achar que os nossos vídeos aqui podem contribuir, não deixe de seguir, né, de acompanhar esses vídeos que nós disponibilizamos aqui com esse objetivo de te ajudar a pensar a sua carreira. E nós já discutimos aqui a importância de você reescrever o seu currículo pensando nas suas realidades, naquilo que você realmente exerceu na sua vida, as competências que você tem, né, as experiências que você teve. Já discutimos a importância de você desenvolver, por exemplo, uma avaliação 360 graus para entender como as pessoas te veem. E hoje eu queria falar com você sobre algo mais prático para te colocar em direção ao seu objetivo. Você não tem um objetivo profissional? Eu não falei lá, né, da importância de ter um objetivo para daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos, o prazo você que define. Ah, se eu tenho um objetivo para daqui a 5 anos, então por que não transformar isso no meu currículo dos sonhos? Ou seja, que currículo eu quero ter daqui a 5 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos? Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês uma proposta que é bem interessante, porque eu faço ela na minha vida há muitos anos já, e ela é muito interessante para quem está buscando esse momento de transição ou um novo caminho para a sua carreira. Quando você escreve o seu currículo dos sonhos, você pode visualizar e planejar o seu futuro, do jeito que você realmente quer construir, sem as limitações daquilo que está acontecendo no presente. Nós vamos pensar juntos aqui em como fazer isso de uma forma prática. Então, primeiro eu quero te explicar esse conceito do que é o currículo dos sonhos. Quando eu falo em currículo dos sonhos, eu não estou sugerindo que você invente ou crie experiências fictícias. Muito pelo contrário, não é isso. Esse exercício é o seguinte: é idealizar qual seria o currículo que você gostaria de ter e entender onde você quer estar daqui a alguns anos. Pensar em qual seria esse currículo que você vai construir nos próximos anos, que você acha que é o seu currículo ideal para alcançar as posições ou os projetos que você sempre quis profissionalmente. Quando você faz isso, você começa a perceber quais são os próximos passos, aqueles que você precisa dar hoje para construir o seu futuro, né, o profissional, a sua carreira no futuro. Vou dar um exemplo muito prático disso aqui. Imagine que você gostaria de atuar como consultor na sua área de especialidade, ajudando empresas a resolver um problema específico que a sua experiência permite isso. Como seria o currículo ideal para essa posição? Bom, o conhecimento técnico você já tem, mas talvez você tenha que ter, por exemplo, habilidades em gestão de projetos. Talvez você precise de uma certificação na área. Talvez você precise de um histórico de resultados claros. Talvez você tenha que ter alguma experiência que você ainda não tem. Esse tipo, então, de pensar o currículo no futuro vai te ajudar a pensar o seguinte: o que eu preciso ter que eu não tenho hoje em termos de experiência, de conhecimentos, de habilidades e aptitudes, que eu preciso desenvolver nos próximos anos para daqui a 3, 5 anos, 10 anos, eu possa atingir esse meu objetivo. Então, o currículo ele ajuda a desenhar o caminho que você precisa seguir. Bom, se você está gostando desses vídeos, dessas dicas e quer continuar acompanhando esses nossos conteúdos aqui que ajudam a repensar a carreira, impulsionar a sua carreira, é aquele momento que eu vou pedir para você se inscrever no canal. Curta os vídeos, compartilhe com outras pessoas que estão nesse momento desse processo de reestruturação profissional. Aqui nosso objetivo é construir junto esse futuro com conhecimento e com propósito. Bom, vamos voltar aqui para o nosso currículo dos sonhos. Como é que eu vou fazer isso na prática? Bom, primeiro assim, não é o seu currículo atual. Esquece o seu currículo atual. Aquele que você escreveu lá de tudo que você já fez no passado, esquece também. É um documento separado, sem qualquer referência ao que está no seu currículo atual hoje. Então você pensa assim, qual o cargo que eu gostaria de ter no futuro?
Que experiências eu preciso ter para estar nesse cargo? Que competências eu preciso ter? Que resultados seriam esperados para essa posição? Então, lembre-se, né? É um momento de muita reflexão. Talvez você tenha que buscar informações, talvez você tenha que conversar com pessoas que têm esse cargo hoje para entender o que elas fazem, como elas chegaram lá. Talvez você vai ter que pesquisar sobre essa profissão ou essa carreira. Então, vai demandar um pouco de exercício, um tempo, uma paciência, mas isso é fundamental. Porque quanto mais clara é essa descrição das competências que você precisa ter, mais fácil vai ser para você construir esse caminho. Após desenhar esse currículo dos sonhos, você vai olhar com cuidado para ele e perguntar assim: o que ainda falta? Que habilidades ou conhecimentos eu preciso desenvolver para ter este currículo? Como que eu posso transformar esse currículo ideal em um guia para as minhas metas de desenvolvimento? Quando a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil identificar o que é que precisa fazer, né, quais etapas para alcançar esse objetivo. E aqui eu vou dar a minha experiência pessoal com isso, né? Quando eu fiz essa primeira vez, eu já contei que eu atuava numa área profissional, né, na área comercial, como gestor comercial, e eu queria ter uma outra carreira, que era ser professor, que era ser palestrante, que era dar cursos. Eu percebi o seguinte: apesar de eu dar ali treinamento, já ter uma prática com dar treinamento, tinha algumas competências que eu precisava desenvolver que eu não tinha naquele momento. Uma delas era realmente saber falar em público, ter uma técnica de oratória adequada. Eu precisava também me especializar em temas que naquela época eu não tinha, não desenvolvia. Se eu queria ser professor, eu precisava ter, por exemplo, conhecimento de pedagogia, de andragogia, que é o ensino dos adultos, né, de técnicas de aula, de como construir estruturar um plano de aula, coisas que hoje são essenciais para o meu trabalho. Quando eu desenhei, né, esse plano de ser um professor universitário, conversei com alguns de meus professores, entendi o que eles precisaram desenvolver, eu fui buscando essas competências. E olha, aconteceu uma coisa interessantíssima, essa talvez seja mais engraçada que aconteceu. Você já deve ter percebido que, apesar de eu tentar falar aqui de uma forma bem clara, porque eu já gravo aula há muitos anos e gravo vídeo há muito tempo, eu sou mineiro, né? E o mineiro ele tem uma certa dificuldade de falar a palavra por inteiro. A gente tem que lutar aqui para falar a palavra inteira, porque o sotaque do mineiro ele tem essa coisa de cortar as palavras pela metade. Eu já dava aula há alguns anos, desde 2004, comecei a dar aula, lá por 2007, já tinha uns 3 anos que eu dava aula. Eu fui convidado para gravar uma videoaula. Hoje é uma das grandes partes da minha carreira. Hoje é gravar videoaulas. Eu faço isso para cursos de graduação, de pós-graduação, já há muitos anos. Já gravei mais de 25 disciplinas diferentes de EAD. E a primeira vez que eu gravei, eu falei, gente do céu, como meu sotaque é forte. Como eu tenho palavras que eu falo algumas palavras que as pessoas não compreendem. Como minha voz é acelerada. E eu falei, gente, eu preciso aprender isso. E eu tive que fazer cursos, trabalhar com fonoaudiólogo, trabalhar com algumas competências que eu não tinha para aprender a fazer isso que eu estou fazendo agora aqui. Falar com clareza, falar com um pouco menos de engolir palavras, engolir sílabas, que é natural do mineiro. No meu cotidiano, eu falo um pouco mais mineirês do que quando eu estou aqui no vídeo. Não que eu tenha acabado com a minha mineirice totalmente, mas foi uma competência que eu precisei desenvolver. Eu entendi que se a minha carreira, o meu currículo do futuro, eu gostaria de ser alguém que gravava conteúdo, né? Eu gostaria de ser um profissional que atuasse como professor universitário, eu precisava desenvolver essa competência de falar com clareza. E isso me ajudou a construir uma carreira, né, nesta área de educação e nessa área de treinamento, de produção de conteúdo. Então, assim, é só um exemplo, mas aqui fica o meu convite. Tire um tempo, né, para escrever o currículo dos seus sonhos. Pense o que é necessário, né, quem você gostaria de ser profissionalmente daqui a 5 anos. Talvez você tenha que conversar com pessoas que já estão nesse cargo, talvez você tenha que pesquisar, mas seja bem descritivo. Coloque lá como se fosse o seu currículo atual. Porque você vai olhar para ele o tempo todo, ele vai ser meio que um guia para o seu caminho. Você vai usar isso como um mapa
para orientar as decisões e os investimentos que você vai fazer na sua carreira nos próximos anos. Se você começar a fazer isso, desenhar o seu currículo, se você tiver algum caso interessante como esse que eu acabei de contar, compartilhe aqui nos comentários como foi essa sua experiência. Eu vou gostar muito de saber sobre como você visualiza o seu futuro, né, e como você percebe as competências que você precisa desenvolver. Então, até o nosso próximo vídeo.